Está de volta ao Vivo em Cores com o seu programa Vida e Saúde. Obrigado pelo carinho, pela sintonia, pela audiência. Hoje estamos falando sobre ATM, conosco o Dr. Contatore, odontologista, citogeneticista, especialista em biologia molecular, doutorado em odontologia, 5 doutorados, 4 pós-doutorados no exterior. Aceitou nosso convite brilhantemente, trouxe até um molde, uma caveira aqui para entender onde que é a origem, a raiz dessa situação do ATM. Doutor, no bloco passado o senhor explicou bem, mostrou bem, parece-me que tudo está em questão do dente. Se o dente está alinhado, a coisa está bem, mas quando a pessoa começa a perder o dente... Perder a dimensão vertical, começar a fechar mais a mordida, boca do que deve. Então veja, telespectador, telespectadora, o paciente está com a dimensão do dente correta, ele fechou a boca, o côndilo está no centro da cavidade. O côndilo é esse ossinho aí, doutor? Esse ossinho okay, que move, que é exatamente isso aqui, ó. Esse quebra-mola então, aí. Tecnicamente, nós falamos que ele está em cêntrica. Cêntrica quer dizer no alinhado, centro, alinhado, no centro da cavidade. Está balanceado a coisa. Então, veja essa posição, que na posição certa, ele fica aproximadamente uns 5, 6 milímetros à frente do ouvido interno, que está aqui. Olha ali, ó, que interessante. Então, veja, quando você abre a boca, o côndilo roda no próprio eixo. Ok, está alinhado. Você continua abrindo a boca, ele translada para frente. Então, abrir a boca significa rotação e significa translação. É natural, é normal, natural, desde que seja alinhado. Abriu a boca, você vai ter que fechá-la para compensar o repouso. Então, você começa a voltar com o côndilo para a posição cêntrica. O problema é que o paciente já chegou com o côndilo na cêntrica e ele não bateu dente com dente, porque ele perdeu a dimensão vertical. Perdeu já. Esse é o problema. A mordedura natural. Certa, natural. Certa. Ocorre que ele vai colocar alimentos aqui no momento que ele come e ele vai forçosamente completar o movimento para mastigar o alimento. Claro. Então, a hora que ele completa o movimento, o que acontece com esse côndilo aqui? Ele completou o movimento, o côndilo vai para onde? Vai para trás e bate lá na lâmina que separa o ouvido da cavidade. O que acontece, doutor? O que acontece? Ok, a gente entendeu a parte estrutural, mas o que acontece? Se dói a cabeça, a pessoa enjoa, a pessoa, o que acontece? Vários aspectos. O primeiro deles, no momento em que o côndilo bate na lâmina, e vai uma vibração para dentro do ouvido, o ouvido vai fazer uma reação contrária a esse processo. É ação e reação. Entendi. O que ele vai fazer? Ele vai elaborar uma quantidade de secreção dentro do ouvido que vai funcionar como tamponamento. Então, que o côndilo... é uma reação do ouvido. Ou seja, do ouvido. Ele então, sente que ele está agredido. Exatamente. Então, o côndilo bate na lâmina, como tem o tamponamento, essa vibração penetra no ouvido. Mas o tamponamento não deixa com que ela penetre com tanta eficiência. Entendi. Como o ouvido começa a produzir secreção dentro dele, começa a haver o primeiro sintoma. Diminui a acuidade auditiva do paciente. Opa. Ou seja, ele começa a perder a audição. Ou seja, um problema de mandíbula, um problema de alinhamento dos dentes aí, pode perder a audição. A audição, exatamente. Que mais? Doutor? Muito bem. Acontece que nessa posição aqui, onde está a minha caneta, ó, existe uma trompazinha. Essa trompa, ela abre-se 2, 3 vezes por semana. Então, veja bem, ela sempre está fechada. No dia X, a pessoa engoliu, a hora que ela engole, a trompa abre. A trompa abriu, a secreção que estava no ouvido drena pelo orofaringe. O ouvido fica sem secreção. A pessoa diz assim, nossa, parece que eu subi a serra, abriu tudo, estou ouvindo tudo novamente. Ela vai ouvir tudo novamente até a nova secreção que será elaborada preencher a luz do ouvido novamente. Aí ela perderá novamente a audição. Doutor, eu vou interrompendo o senhor porque é muito interessante para quem está em casa, assim. Ou seja, a pessoa tem problema de mandíbula e vai no otorrino, que é o especialista no ouvido, enfim. Vai lá e o otorrino, vai lá, examina o ouvido.
diz que está tudo bem, que não tem um acúmulo de cera, que não tem nada, que está tudo bem com o tímpano, enfim. O otorrino, ele pode diagnosticar, olha, o teu problema de ouvido é por causa da mandíbula ou é só o dentista que faz isso, doutor? Eu dou muito curso para a Sociedade de Otorrinolaringologia Brasileira para diferenciar por otorrino o que é uma labirintite verdadeira e o que é uma falsa labirintite. Por exemplo, uma senhora chega ao consultório, perdeu a dimensão, bate o côndilo na lâmina. Ela tem uma labirintite por compressão do côndilo. Isto é, o modus operandi de trabalho é através do dentista. Entendi. Quando a labirintite não está relacionada com a ATM, o modus operandi de tratamento, o médico vai entrar com um hormônio, muitas vezes usa um estrogeron, que é um hormônio que diminui a tontura da paciente. Então, vamos falar um pouco de tontura. O que é labirintite? Ok. No ouvido, nós temos 3 ossículos: bigórnia, estribo e martelo. Abaixo desses ossículos, imagina que a minha caneta são os 3 ossículos. Abaixo desses ossículos tem receptores neurológicos. Muito bem, todos estão estáticos. Quando eu coloco a minha cabeça para o lado esquerdo, esse receptor neurosensorial manda uma ordem para o cérebro e volta e diz assim: José Vicente, você está com a cabeça para o lado esquerdo. Alinhe-se. Alinhe-se. Quando eu venho para o lado direito, esse receptor faz a mesma coisa. Acontece, Frei, que com as pancadas 1 mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, esses receptores neurais, eles ficam movimentos ciliares. Entendi. Então acontece o seguinte: a pessoa coloca a cabeça para o lado esquerdo e existem 3 receptores dando ordem diferente para o cérebro e volta. Sabe o que vai acontecer? Tontura, porque ela não sabe qual receptor está certo. Entendi. Aí vem a labirintite, que é a pseudolabirintite. Só vai parar a vibração desses receptores a partir do momento que o côndilo não bater mais nessa lâmina. Ou seja, está tudo ali, gente. Assim, ou está alinhado, né? Está alinhado nossa mandíbula com o encaixe correto e as coisas começam assim, a se complicar. A gente já viu a questão do otite, labirintite, mas tem mais. Parece que tem mais, doutor. Agora, veja que interessante, que é muito interessante esse fato. Os 3 ossículos, bigórnia, estribo, martelo, eles ficam estáticos. Mas batendo sucessivamente, imagina você, 3.500 a 4.000 vezes por dia. Por dia, batendo. Chega num determinado momento, esses ossículos vibram. É como se você pegasse um ferro e taca o martelo em cima dele e ele vai começar, ele vai vibrar. Esses ossículos vibrando dentro do ouvido significa o quê? Um barulho no ouvido. Entendi, um zumbido. Um zumbido que pode ser grave ou pode ser agudo, dependendo da movimentação que esses ossículos fazem. Eu vou colocar outra complicação aí, doutor, nessa sua projeção aí. Muita gente reclama assim que cefaleia, enxaqueca, dói a cabeça e toma remédio para dor de cabeça, vai fazer qualquer coisa de dor de cabeça e de repente não passa. Ou seja, um problema de mandíbula, um desalinhamento dessa mandíbula pode também gerar, doutor, já que é tudo musculatura, enfim, pode gerar uma cefaleia, pode gerar, a pessoa está sendo atendida de uma realidade quando na verdade o problema é outra causa, doutor? Por que pode gerar a cefaleia? Porque aqui nós temos um músculo temporal. Nós temos alguns músculos que vêm da coluna cervical, que mantém a coluna cervical em posição correta, que tem origem na cervical e tem o seu final nesses músculos. Isto é, no momento em que muda a TM e o músculo não ficou mais em repouso, ficou em estresse, o estresse muscular dá a cefaleia. Entendi. Qual é a razão? A razão é o seguinte: imagina que a minha mão é um músculo. Então, aqui tem um nervo e tem uma artéria que passa por aqui. No momento em que o músculo contrai, ele vai comprimir o quê? O nervo. Nervo comprimido, dor. Dor. Por isso que você dá um relaxante muscular. Por quê?
deu um relaxante muscular, relaxou o músculo. Mas é paliativo, não tratou o problema. Parou de comprimir o nervo, parou o sintoma da dor. Entendi. Mas vai repetir, vai de novo. Repetir. Você tem que fazer a recuperação funcional de uma forma correta. Olha que interessante. Doutor, perguntas estão chegando, eu quero que você interaja conosco, muito obrigado. É a Marisa Corrêa da Silva, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Obrigado, Ana Marisa, obrigado por estar conosco aqui. Ela diz assim que tem problemas na arcada dentária, doutor. O dentista sugeriu arrancar todos os dentes superiores, assim. Gostaria de saber se pode, primeiro, se pode ser arrancado todos no mesmo dia e se isso pode ter consequências depois no aparecimento de dores de cabeça. É nossa amiga Marisa Corrêa da Silva, de Juiz de Fora, Minas Gerais, doutor. Então, o que mais acontece? A pessoa remove os dentes superiores e o dentista disse assim, eu vou deixar uma dentadura pronta, porque ele faz o inverso, ele faz a dentadura, deixa ela pronta, que é uma dentadura imediata. Entendi. Então, ele remove os dentes e já coloca a dentadura... Para não perder o alinhamento. Para não perder o alinhamento e dizendo para o paciente, você não vai ficar um segundo só sem dentes. Ocorre que essa dentadura que ele colocou está fora do parâmetro vertical dos dentes reais dela. Isto é, essa dentadura vai possibilitar que ela vai fechar muito mais a boca e vai comprimir muito mais o côndilo contra a lâmina do ouvido. Isto é, este procedimento poderá gerar um agravante... Mas o que ela tem que fazer então, doutor? O que ela tem que fazer? O que ela precisa... Temos que ajudar a dona Marisa está assistindo. O que ela precisa fazer? Veja só que interessante. Os dentes estão com problema. Se estão com problema, e ele disse assim, precisa remover, é porque existe uma perda de massa óssea ali. Entendi. E ele diz, já está com perda óssea? Vamos remover os dentes. Hoje se tem um tratamento ósseo-gengival que nós vamos fazer uma regeneração óssea daquele osso que se perdeu. O osso, ele tem duas partes, a cortical, externa, e a medula, que é interna. Quando a paciente mastigou sobre o dente, o osso que vai receber o impacto. No momento em que o osso recebe o impacto, o que vai acontecer? Perde-se células na cortical externa. E a célula da medula óssea interna já está no gatilho que faz a reprodução e repõe a célula que perdeu. Entendi. Isso quer dizer o seguinte, o osso tem como se automanter. Ele perde células de um lado e repõe do outro. Se ele perde e repõe, não tem perda óssea. Okay. Se ele perde e não repõe, vamos supor que em um mês ela perdeu 500 células e não repôs nenhuma. Já tem um índice de perda óssea de 500 células. Ok, a gente viu que essa questão de tirar os dentes, colocar uma prótese, etc., colocar uma nova arcada que vai ser encaixada certinho assim. Agora, outra situação, doutora, a pessoa assim que não coloca, né, ou de repente assim, muita gente que perdeu os dentes ou tem que, à noite tem que tirar, costuma tirar, etc., assim, e fica no seu movimento, isso também vai afetar. Vai aqui, afetar, né? sem dúvida. O que essa pessoa pode ter, o que ela pode sofrer amanhã depois? Então veja, Freud tem um trabalho maravilhoso sobre isso, porque Freud diz o seguinte, e eu concordo plenamente com ele, todos nós, quando dormimos, temos o bruxismo, mastigamos quando dormimos. O bruxismo, para mim, para o senhor e para você, telespectador, é uma área de liberação de tensões no dia que passou, é uma área de escape emocional. Isto é, no momento em que você não tem dente em cima e vai morder no vazio, você vai comprimir com bruxismo muito côndilo lá e vai gerar muito problema. Acontece que quando o paciente tem dente, ocorre o quê? O dente, ele bate o dente. Ele bate o dente. Só que esse dente está com perda óssea. E o osso diz assim, olha, eu não estou aguentando mais, porque eu estou trabalhando no café da manhã, no almoço e na janta. E como você tem bruxismo, eu trabalho a noite inteira. Eu não tenho um espaço para mim me reordenar a nível celular. Conclusão, o que nós fazemos? Colocamos alguns aparelhos semirrígidos na região superior. É um aparelhinho que você coloca para dormir. E no momento, uma capinha. E quando você mastiga sobre o aparelho vai fazer o quê? Ele é semirrígido, ele não pode ser rígido. A hora que você morde sobre o aparelho,
ele faz o quê? Ele decompõe força. Ele funciona como um amortecedor. Entendi. Isto é, a pancada que o osso recebia em cima com esse aparelho, ele não recebe mais. Então, os receptores sensitivos desse osso vão refletir e dar a mensagem para o osso. Olha, não sei como ela entendeu, mas eu não estou recebendo mais aquela trauma, aquela carga à noite, porque ela está usando o aparelho. Exato, é. Automaticamente o osso diz assim, graças a Deus, porque eu estou trabalhando agora Demais, no né? café da manhã, no almoço e na janta. E à noite já não estou trabalhando mais. Então, à noite eu tenho um time para me reorganizar a nível celular. Eu preciso descansar um pouquinho, né? Então, dessa forma, o aparelho vai corrigindo essa mordida e trazendo este côndilo que está com essa compressão aqui, ó, para Claro, frente, ó. Ele vem alinhando. vindo para frente, ó. Ok. Que Na maravilha, realidade, gente. é uma recuperação funcional de ATM. Doutor, eu vou chamar o nosso primeiro intervalo, nosso segundo intervalo, aqui mais um intervalo, e depois tem a Elisa Almeida, aqui de Valinhos, pertinho da gente, assim, que ela tem tanta dor no maxilar que não consegue nem sequer comer um pão direito. Então, a dona Elisa e outras tantas a gente vai responder aqui no próximo bloco, aqui no Vídeo Saúde, que vai para o intervalo, mas ele é seu, volta já só para você.